Professor Ismael Rocha está aqui com a gente todas as quartas-feiras no Eduque-se, trazendo um tema da semana passada, mas agora sendo visto pelo outro lado, que é a volta às aulas, mas as obrigações e responsabilidades do professor. Boa tarde, Ismael, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Arizo, boa tarde, ouvintes CBN. Sempre uma alegria estar com vocês para falar dessa volta às aulas, né? Os nossos meninos e meninas estão retornando esta semana e os professores precisam entender quais são as mudanças que eles precisam fazer para que tenhamos aí um semestre um pouco melhor do que o primeiro semestre deste ano. E não adianta só cobrar o aluno, né? O professor, ele tem que trazer algo mais atrativo para prender a atenção do aluno, para fazer essa relação mais próxima, né, do aluno com a escola. Por exemplo, realizar atividades coletivas é uma dessas propostas de um estudo que o senhor fez, professor Ismael? Sim, essa é uma das propostas que eu trago para os professores, para os educadores, meus colegas, porque uma das coisas que aconteceu durante a pandemia e foi refletido nesse primeiro semestre, Guarizo, é que os meninos e meninas estiveram muito distantes uns dos outros. O relacionamento deles foi construído nestes últimos 2 anos de uma maneira virtual. Então, nós temos que promover uma integração maior entre eles, fomentar atividades lúdicas. O que são atividades lúdicas? Onde todos possam participar de uma maneira mais intensiva. São jogos, são gincanas, são brincadeiras, são atividades onde eles possam aprender brincando. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas brincar é aprender? Sim, brincar também é aprender, com brincadeiras orientadas, com atividades que sejam realmente focadas na integração, na participação, no envolvimento de todos, buscando um objetivo. Isso vai fazer com que a dinâmica em sala de aula melhore significativamente, Guarizo. E esta é uma das coisas que os professores precisam colocar na sua proposta de trabalho para o segundo semestre. Agora, essa aqui é polêmica, hein, professor Ismael? Não que seja polêmica para o educador, como eu disse, né? O autor do estudo é o senhor mesmo. Mas, por exemplo, elaborar diferentes instrumentos de avaliação, não ficar só restrito a cobrar o aluno na avaliação, né, na prova e também no trabalho, né? O que mais pode ser feito? Como avaliar esse aluno? Pois é, essa é uma das tarefas que eu tenho insistido muito com os educadores para que coloquem em prática. Guarizo, nós que temos 2, 3 filhos, sabemos que cada um dos filhos reage e aprende de uma maneira diferente. Costumamos dizer, como são 3 filhos criados da mesma maneira, como cada um é diferente do outro. Pois é, imagine numa sala com 30 meninos e meninas, com 40 meninos e meninas. E nós insistimos em fazer o mesmo processo de avaliação para todos. Está errado isso. Nós temos que criar alternativas. Trabalhos em grupo? Sim, esse é um caminho. Mas não avaliar só o resultado final. Avaliar o processo, as etapas, dar aos meninos a oportunidade de que possam realmente mostrar, etapa por etapa, aquilo que aprenderam, aquilo que sabem fazer, dar oportunidade em rodas de conversa, para que eles possam também, neste debate, mostrar aquilo que aprenderam, não só num instrumento rigoroso, tradicional e até um pouco fora de moda, que é a prova. Eu acho a prova necessária, mas ela não pode dominar todo o processo de avaliação de um aluno num determinado período. Então, nós temos que ser criativos nesse sentido. Muitas vezes, um bate-papo, um texto, uma roda de conversa, uma pesquisa, vai mostrar que este menino, esta menina, ele está atento àquilo que realmente está sendo proposto pelo professor. E isso é aprender. Então, nós temos que mostrar que eles aprendem de diferentes maneiras, como nossos filhos também o fazem, e, da mesma maneira, temos que cobrá-los
com diferentes processos de avaliação. É polêmico, sim, como você disse, mas é necessário que a gente aproveite toda essa criatividade que esses meninos têm. Todo esse envolvimento com o virtual. Vamos explorar isso, vamos dar a eles a oportunidade de apresentar e mostrar. Pode falar. Outro aspecto, Guarizo. Vamos lá. Desculpe. Outro aspecto que eu coloquei nessa minha lista é uma interação maior com a família. Professor, e eu digo isso com experiência própria, não gosta muito de ficar atendendo o pai ou fazendo reuniões com pais. Eu sei que isso é trabalhoso, mas, Guarizo, neste momento, isso se torna cada vez mais necessário. Por quê? Porque os pais são parceiros, porque os pais precisam caminhar juntos, porque os pais precisam trazer também um acompanhamento das tarefas, das pesquisas, de todo o processo de aprendizagem. Então, vamos sim aproximar os pais do nosso dia a dia dentro de sala de aula, dentro da escola. É importante nesse momento histórico que a gente está vivendo. Sem dúvida, todo mundo caminhando junto. E um último aspecto que eu quero abordar com o senhor, já que a gente tem 2 minutos aí para terminar o quadro, é algo que parece até banal, mas às vezes o aluno sente muito desse estudo que o senhor fez, que o professor tem que chamar o aluno pelo nome, né? Que seja uma sala de 60 alunos, mas tem que chamar pelo nome, né? Sim, Guarizo, porque isso cria identidade. Os nossos meninos, eles perderam um pouco a identidade nesse tempo de pandemia. Nós precisamos retomar esse aspecto. E aí, Guarizo, tem N mecanismos. Um deles é pedir para que o menino escreva o nome dele numa folha de papel e cole na frente da carteira. Isso ajuda o professor a lembrar o nome deste menino, desta menina, fazer perguntas direcionadas. Pedro, o que você acha disso? Carlos, por que você está pensando dessa maneira? Isso cria identidade. E isso, Guarizo, é importantíssimo nesse processo de aprendizagem, porque o menino se empodera da situação de estudante e isso vai trazer um resultado muito melhor para ele nesse semestre. Então, ficam aqui algumas dicas para você que é professor, para você que é meu colega educador. Vamos mudar, vamos sair do processo padrão, vamos fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira diferente para termos aí um semestre muito melhor agora no segundo de 22. Perfeito, professor Ismael Rocha. Muito obrigado pela participação. Quarta-feira que vem o senhor está de volta com a gente aqui no time do estúdio em mais um Eduque-se. Obrigado, professor Ismael. Boa tarde e até semana que vem. Boa tarde, um abraço a todos vocês. Um abraço, professor. Agora são 3h59 nessa aqui. O Estúdio CBN vai ficando por aqui. Programa que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, a produção de streaming de Daniel França, também especialista em assuntos de pele, de cor de pele, de sol e muito mais. A supervisão técnica é de Marcelo Eloy. A chefia de redação de André Berenguel e a direção de jornalismo da Daniela Pedroso, ou melhor, a direção geral da CBN, não é só de jornalismo não, tudo com a Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. O Daniel nas redes sociais dele vai sortear protetor solar. Um abraço, até amanhã, 14h.